Eu preciso rever minha vida, medir os meus passos, estender os meus braços às pessoas sofridas. Eu preciso olhar para dentro, ouvir bem atento a voz doce e forte, parceiro e consorte, na vida e na morte, que fala em mim. Eu preciso ser manso e amigo, ser rocha e abrigo pra quem quer comigo na vida viver. Eu preciso ter olhos abertos, motivos bem certos pra nunca enganar esta gente esgotada. Meu Deus, se eu perder tudo nessa vida, só não deixa eu perder a minha alma. Eu não estou falando do inferno, porque para lá eu não vou. Eu estou comprado e lavado no sangue de Jesus. Eu estou falando de perder a alma. Não perder a capacidade de estar vivo. De ver a vida. E de na vida saber o que vale a vida. E de na vida você discernir o que não vale a vida. Que é para você não viver por aquilo que não faz viver. Que é para que você não morra naquilo que não construiu vida em você. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Qual foi a sua maior perda, Caio, nessa história toda? Eu acho que eu nunca perdi nada. Porque até aquilo que eu poderia chamar de minha maior perda, que é o meu filho Lucas, porque eu fui e sou apaixonado, eu não perdi. Ele entrou na glória, eu vou encontrar logo com ele. Eu só sinto uma saudade doida. Eu choro de saudade por dele todo dia. Assim como todo dia eu tinha prazer em beijá-lo 1000 vezes no dia. Agora, isso não me trouxe infelicidade. Vinde, eu não perdi nada. Eu fiquei livre de uma casca de tartaruga. Em 1994, quando aquilo ali precisava de $1 milhão por mês para abrir a porta, da Vinde, da Fábrica de Esperança, da Vinde TV, das rádios, da revista, sem $1 milhão por mês aquilo não rodava. Chegou uma hora que eu olhei ali para aquilo tudo, eu falei, Deus, me salva disso. Porque quando o Senhor me chamou com 18 anos de idade, a única coisa que o Senhor pedia de mim é que eu abrisse a boca e falasse para o mundo do meu amor por ti. Agora estou eu aqui, sendo pressionado por 15 diretores que querem saber qual é a verba que vai ser cotada para o departamento deles. Se não tiver $1 milhão por mês, a porta fecha. Estou eu aqui trabalhando como um cachorro correndo atrás do rabo para alimentar um sistema que não produz vida, porque eu sozinho lá em Manaus tinha certeza que eu atendia com qualidade milhares de pessoas, muito mais do que no tempo em que a Vinde tinha uma superestrutura e eu falava pelas mídias para milhões de pessoas por dia, mas eu sentia que a profundidade do alcance não era para comparar com aquilo que aconteceu nos 7 primeiros anos em Manaus. Deus sabe como eu pedi a Ele para Ele me livrar da Vinde, para me tirar aquela casca inteira. Deus ouviu minha oração de um modo que meu filho Davi discerniu na hora. Quando a casa caiu, o Davi me escreveu uma carta
que eu tenho guardado. Onde ele dizia, eu estou sentindo dor, tristeza, por ver esse pessoal pisando em cima de ti. Porque eu vi como você viveu o Evangelho. Ao mesmo tempo que eu estou muito feliz, Pai. Porque você vai ficar livre de novo. Para ser só você. E o teu tesouro é esse. E eu espero que você nunca mais bote nenhuma casca sobre você. Você só carrega o escudo do Evangelho. Você é isso hoje? É só o que eu quero. E qualquer outra tentação ou proposta, eu estou dizendo, arreda Satanás. E o que você falaria do caminho da graça? O caminho da graça, para mim, é o sonho que eu adiei anos e anos e anos por uma razão simples. E outra vez aqui, pode até estar parecendo chato para quem está vendo em casa, que não estão vendo o Heraldo, que está atrás da câmera ali. Eu não tenho culpa se ele assistiu muitas dessas coisas que eu estou contando, mas o caminho da graça foi atrasado 30 anos na minha vida por uma única razão. Eu tinha no coração a pureza de crer que aquela coxa de retalho evangélica, que era um Frankenstein, de fato, podia, que eles só eram daquele jeito porque eles não conheciam. Que eles só eram burros daquela forma porque lhes faltava entendimento. Que eles só eram mesquinhos daquele modo porque eles tinham sido educados na religião da perversidade. De todo o coração eu creio que se eles crescem no Evangelho, eles iriam entender, porque era tão simples de entender. Eu já me converti entendendo, por que eles não iam entender? E o Heraldo sabe a quantidade de vezes, olha, se eu quisesse ter começado uma denominação evangélica no Brasil há 30 anos atrás, Assembleia de Deus tinha virado pincha de Coca-Cola, de pequenininha. Não tinha nem existido universal, porque as propostas eram todo dia. Metade dos presbiterianos me propunham romper, os congregacionais, batista, pentecostal, quadrangular, gente de tudo que é grupo, para formar uma coisa mega, que eu nunca quis, sabe por quê? Porque eu acreditava que eu estava nesse mundo para ajudar a promover a unidade e que a única maneira de ajudar cada grupinho a entender o Evangelho é se eu fosse uma pessoa neutra, ao invés de ser alguém que aglomerasse um grupo. Evangelho genuíno, depois do Macedo ter dito pessoalmente, mais de uma vez, mas a primeira vez que ele me disse, eu demorei a acreditar que eu estava ouvindo aquilo. Ele disse, olha, por amor ao reino de Deus vale qualquer coisa. Literalmente os fins justificam os meios. Não importa o caminho que você tomar, se for para o reino de Deus, é válido. Você, por exemplo, tem essa possibilidade de pescar com lagosta, com camarão, com peixe, com minhoca, com pão. Você tem uma diversidade de iscas muito grande. Agora eu só tenho merda. Então o que eu dou para o povo é merda. E sabe aquele povo que gosta de bosta mesmo? É para esse que eu ofereço bosta. Então não venha me falar aqui do evangelho, do camarão, porque eu só conheço o evangelho da merda e da bosta. Eu falei, olha meu amigo, eu não tenho o camarão nem a lagosta, o único evangelho que eu conheço é pão da vida. O da merda deve ser do diabo. Agora, o de Jesus é pão da vida. E isso aí não é alterável, não é isca, não é alguma coisa que a gente escolhe. Esse conteúdo não está em discussão, ele não está sob a aferição, não é possível fazer proposta de mutação para ele. E quem quer que tente fazer isso, pode ser anjo de luz, mas é emissário do diabo, de Satanás. E a gente teve algumas conversas muito sérias e muito fortes. De modo que ele nunca vai poder dizer na vida que nós não tivemos conversas seríssimas a respeito do conteúdo de tudo aquilo que estava acontecendo, das implicações daquilo. Ok. Uma coisa que a igreja ensina muito também, e é só mudar de canal que deve estar acontecendo isso agora em outro canal, possessão demoníaca. Ah, meu Deus, eles vivem disso. Sem possessão. Acontece possessão quando a pessoa está
vou pegar você. Aquelas mesmo? ali? É. Aquelas ali eu tiro com tapa na bunda. Levanta, vamos acabar a palhaçada como eu já acabei. Aquilo ali é sugestão, é psiquismo demoníaco aprendido pela cultura neopentecostal e instilado nas pessoas. Aquilo ali, na maioria das vezes, é forjamento. Tem até os possessos contratados para puxarem a fila dos impressionados. Agora, possessão demoníaca existe. Não naqueles ambientes de massa já preparados para aquele show. Existem situações concretas nas vidas das pessoas, agonizantes em casa, que não são visitadas. Essas não interessam, porque o verdadeiro oprimido espiritualmente não tem nem como ir a um templo. Os que vão ao templo não estão oprimidos. Os verdadeiros oprimidos têm que ser achados em casa, ajudados em família. Agora, isso não interessa a essa indústria religiosa de portas arreganhadas para receber incautos, dedicar a vida a visitar velhos, terceira idade, pobres, oprimidos, possessos, em casa. Esse povo que não tem dinheiro para contribuir está de fora desse mercado da exploração. Nos primeiros 5 anos, todo ex-gay diz que está curado. Até se casam. Ele é casado. Aí depois, 6º, 7º, 8º ano, o cara começa a matar um leão por dia, o 10º ano ele está dando de novo. Estou falando isso porque eu não fiz outra coisa na vida a não ser lidar com gay. Assim, gay crente. Inclusive a Vinde provavelmente fosse a única organização cristã no Brasil que empregasse gays. Eu nunca desempreguei alguém porque o cara era gay e nunca deixei de dar um emprego a ele porque ele fosse gay. E eu, inclusive, tive dezenas de experiências nesse sentido no próprio ambiente de trabalho. E 3 delas extremamente traumáticas. Uma delas com um cara que chegou lá na Vinde para trabalhar na década de 80, um rapaz, gente boa. E ele chegou lá com aquele papo, eu não sabia que ele tinha sido gay. Mas ele chegou lá com aquele papo de todo gay, aquele papo do testemunho eterno, né, do eu sou gay. E eu não estava indo aquele tempo às reuniões da manhã, de 8 às 9, a reunião de oração. Lá na Vinde eu estava viajando muito, já chegava muito tarde, aparecia no escritório já 10 horas, já tinha havido a reunião, eu não sabia o que estava acontecendo. Até que alguém me falou, olha, o fulano em toda a reunião da gente aqui, ele dá um testemunho de como ele já foi drag queen, como ele adorava andar vestido de mulherzinha, como isso e aquilo e tal. Toda reunião ele pede a palavra e dá esse testemunho. Aí eu peguei e chamei-o na minha sala e falei, olha meu filho, aqui na Vinde ninguém vive de testemunho não. Se você já deu muito a bunda, já foi drag queen, já foi o que você quis na vida, acabou. O apóstolo Paulo diz em Romanos 6 que essas são as coisas das quais a gente deve ter vergonha, ao invés de ter orgulho. O que eu vejo nesses testemunheiros é um orgulho danado dessa coisa. Por isso, ao invés de pregarem o evangelho, eles ficam contando essas histórias das calamidades deles. E eu disse mais uma coisa a ele, 2. A primeira foi, aqui na Vinde chega, você não vai mais ficar contando essas histórias. E a segunda, eu tenho testemunho pessoal para te contar. Eu comecei a fumar maconha com 12 para 13 anos de idade por causa de um missionário. Por causa, até é uma afirmação contundente demais, mas com o peso da influência de um missionário. A vontade estava dentro de mim, é claro. E por quê? Chamaram lá na igreja que a gente frequentava um missionário de Goiânia chamado José Berto, que vive até hoje. Depois ele se enveredou aí por um monte de heresia maluca e tal. Mas ele vive por aí em Goiânia até hoje. Fazia parte do movimento Jovens Livres no Senhor, do Paulo e da Ana Maria Brasil, Roseli. Foi um movimento que na década de 60 gerou um impacto enorme em Goiás. E ele foi convidado aí ao Rio, esse José Berto, que era o drogado por excelência do movimento, convertido, para dar um testemunho. Ele ficou uma semana lá, contando como ele enfiava a agulha, como ele se aplicava, a onda que ele sentia quando aquele negócio dava,
como ele fumava 30 tarugos de maconha por dia, como ele entrava numa de subir muros, como quando ele era preso ele cheirava não sei quantas carreiras de pó e ele subia pelo muro do presídio e pulava do outro lado, como não sei o que, o cara era um super-homem. E aí eu falei, pô, ele se converteu, ficou pequenininho, antes ele tinha um poder danado. Eu que já estava finzando o negócio, saí daquela semana de conferência, falei, não passa dessa semana. E aí, meu irmão, o primeiro amigo meu que eu encontrei, o Edminho, lá de São Francisco, digo, Edminho, você não tem uma presencinha para me fazer aí, não? Ele falou, pô, tu tá afim de fumar um fino? Eu falei, tô, meu irmão. Eu ouvi um missionário ali na igreja que me convenceu que isso é mal barato. Então eu falei pro rapaz, eu falei, olha, você toma cuidado. Aí o nome desse amigo aqui é uma interrogação. Ele fala, é? Djalmão da maconha, Caio? É? É. Não sei. Pois é. Caio, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Queria saber se meu caso é o do Djalmão. Sei. Ele tá querendo fazer uma consulta de Ele tá aplicando tarugos em crianças. Ele tá colocando a realidade dele no famoso Djalmômetro. Djalmômetro. Pra ele saber até onde ele pode afiar a faca dele. Vamos ver, né? Fui consumidor assíduo de várias drogas por anos. Nem vou detalhar as experiências porque foram barra pesada. Não precisa. Tenho vergonha delas. Uhum. Esse ano resolvi parar com tudo em nome de Jesus. Estou limpo há um bom tempo. Amém. Tenho sido orientado por médicos, amigos e familiares. Que beleza. Uma luta forte e constante. Que bom que ele está indo em frente. Só não consegui largar a maconha ainda. Sim. Ela me serve de ansiolítico, confesso. Uhum. Os que me ajudam sabem de tudo. Cansei da mentira. Mas eu quero melhorar. Pergunta. Seria esse consumo de cannabis o tarugo do Djalmão na minha vida? Muito obrigado, Caio. Me ajude. Não necessariamente. Eu sou do tipo, todo mundo sabe, eu já digo isso há milhares de anos, não é de agora. Estou dizendo isso no tempo que eu dava entrevista para os jornais do Brasil todo dia. Se você for pesquisar o que eu dizia a respeito disso na década de 80. Década de 80, o Rio contra o crime. Painel do Globo. Chamou pessoas para discutirem criminalidade, droga, descriminalização de drogas. 1982, eu era um dos debatedores. A minha posição era essa que o Fernando Henrique advoga hoje. E a posição da maioria dos países europeus em relação à maconha. E eu tinha essa posição porque eu conhecia, eu tinha sido usuário, eu sabia. Até onde ela fazia, eu poderia fazer mal ou não, e sabia que 95% do que se atribuía a ela era fantasia e mito. Então, não é de hoje, não venho com essa história, porque é mico quem fala isso, é mico, é idiotice, há anos. Só que ninguém dizia nada, porque eu podia dizer o que eu quisesse. Todo mundo dizia, me lembro de um dia, essa mesma pergunta me foi feita no Bom Dia Brasil pelo Renato Machado e a Leilani Neubart. O que eu achava do assunto? Eu fiz diferenciação entre a descriminalização da maconha e a legalização. Eu disse, não pode começar com legalização, tem que começar com descriminalização do usuário, tem que ser um processo gradativo, passa por dentro da cura das polícias, de uma reforma judiciária profunda, e isso, aquilo, um monte de coisas. Estou dizendo há anos que eu estou cansado, não aguento mais repeti-las. E aqui, no meu site, no Papo de Graça, todo mundo sabe o que eu penso. O que eu digo é isso, eu não categorizo maconha na categoria das drogas convencionais. Não boto maconha na lista de cocaína, de crack, de nada disso. Ela é um outro departamento. É um alterador de consciência, é leve, funciona muito mais como ansiolítico, tem uma vocação médica imensa
E quem não reconhecer isso ainda vai ser esmagado pelas descobertas científicas dos próximos 5, 6, 7 anos. Será esmagado. Então eu não ficaria, era a mesma coisa que você escrever aqui para mim e dizer, Caio, olha, será que o Ocadil que eu tomo, um por dia ou à noite para dormir, é o Djalmão da minha vida? Eu dizer, não, cara, você está precisando estar ansioso. Para que ficar ansioso desnecessariamente? No dia que você aprender a não ficar ansioso, sem a ajuda disso, eu espero que chegue logo esse dia, ótimo. Mas se você é do tipo que diz, gosta como quem gosta de um cachimbo, porque quem conhece sabe que há muito mais mito em volta da cannabis sativa do que realidade. Então, vá lá no meu site, no caifab.net, escreva lá maconha, droga, o que você quiser, leia o que eu penso a respeito. Sinceramente, eu acho que você está atribuindo o volume de um camelo a algo que não passa de um mosquito. É o que eu penso. Que o Djalmão cresceu na sua cabeça. Agora, cada um sabe o que deveria saber, pelo menos o que lhe faz bem ou lhe faz mal. Porque tem 4% da população não pode consumir cannabis sativa. São pessoas mais propensas a surtos psicóticos, a manifestações de crise dissociativa de identidade, não deveriam. Especialmente entre 14 e 21 anos de idade, nessas 13 e 21, nessas alterações interpsíquicas mais profundas, não deveriam. Esse grupo de 4%, 2 a 4%. Para o resto da população é praticamente inócuo. É recomendável para pessoas novas, estudando, em fase de estudo, não. Porque dá bobeira, distração, deixa você muito distraído, achando interessante outras coisas, muito sensível para som, para visualização, para estética, para música, para graça, para o riso, para o humor. Então não é a hora. É como você tomar uma injeção de Disneylândia para ir fazer vestibular. Não é adequado. Mas tudo tem que ser posto nesse nível, nessa dimensão. Passar disso é o exagero com o qual ninguém conte comigo para reforçar. Eu abomino exageros. Meu compromisso com Jesus me ancora na realidade do tamanho que ela é. E eu não exagerarei nada para nenhum lugar para agradar quem quer que seja. As coisas são do tamanho que as coisas são. É a verdade casada com a realidade o que liberta a mente da gente. Os líderes evangélicos, você mesmo disse que não tem muita afeição com você. Até hoje... Eles deixaram de ter em 98. Até 98 era unanimidade. Total. Eu deixei de ser unanimidade total em 92, quando eu comecei a bater de frente com o Macedo todo dia. Aí eu deixei de ser unanimidade para a Universal, que até então não concordava comigo, mas me respeitava. A partir dali eu perdi a unanimidade da Universal, mas mantive a dos outros, até 98. E o que você mais discorda da Universal? É o negócio do dinheiro? Não, eu discordo de tudo. De tudo. Ok. Aquilo para mim é um grupo pagão, com intenções perversas, é uma grande franquia, que nunca esconderam de que é, e é um sincretismo montado para pegar todas as necessidades humanas, das mais supersticiosas ao cara evangélico que esteja numa crise de angústia e que diz, quem sabe aqui dá para eu fazer uma fezinha também. Qual é a sua denominação? Eu fui ministro presbiteriano durante 30 anos. Hoje? Hoje eu sou líder do movimento Caminho da Graça, que não quer ser um movimento religioso, quer ser um caminho de fé, de consciência. Por isso é que tem milhões de pessoas chamadas desigrejadas pelas igrejas, que estão todas dentro desse movimento, sem pai, sem mãe. E não acaba virando uma igreja? Uma denominação? Igreja sou eu, igreja é você. Igreja é impossível não haver. Igreja somos nós, igreja é encontro. Eu me encontrei aqui contigo, esse é um encontro igreja. Caio, continuando aqui, o cara escreve assim, Caio, eu estava meditando sobre o templo de Salomão, Caio Fábio.
lendo os textos, percebi que não foi ideia de Deus a construção de um templo para ser chamado de casa de Deus. Claro que não. Você concorda com isso, Caio? Poxa, Estou meu certo filho. ou estou errado? Não, tá certo, filho. É óbvio, né? Eu não concordo isso contigo. O Evangelho inteiro existe dizendo isso. O Velho Testamento, Deus dizendo, pô, vocês vão me construir uma casa? O próprio templo, Deus disse, eu não pedi. Eu habito com o meu povo. Não, é tudo isso... É primitivismo conjuntural, circunstancial, da mente troglodita, de uma espiritualidade em formação, que ficou para trás, caiu em obsolescência, caducou. Hoje a gente vive no corpo de Cristo, na universalidade da fé. Temos chegado à assembleia dos primogênitos arrolados nos céus, diz o escritor de Hebreus. Temos chegado a essa congregação universal dos justificados em Cristo Jesus, segundo nenhuma ordem religiosa, mas segundo a ordem não religiosa, chamada de ordem de Melquisedeque, que é apenas aquela para significar a espiritualidade sem pai nem mãe, sem raiz, sem nada, vinculada direto a Deus, em espírito e em verdade. Fica aqui, meu filho, você deve estar chegando hoje, mas já chegou bem. Vai ficando aqui que você vai aprender isso rapidinho. E se entrar no meu portal, no meu mural, e escrever o que é a igreja, escreva o que é a igreja. Não precisa nem muito longe, porque se escrever igreja, você vai ver lá 4.000 e não sei quantos registros. Vamos Mas aqui, o que ó. é a igreja? 2.854. Porra, como não é muito fácil você esgotar esse tema, o que tem demais aí. Bota só igreja. Oferecido por mim a você. Igreja. Oferecido, de gracinha. 2.854. Olha aí, vai lá, meu filho. Tá bom? Faz o seu dever de casa. Ou então escreva aí o que é caminho, para fazer a diferença Deixa eu entre... ver. Porque o caminho é a designação da igreja, em Atos. Da igreja no processo, da igreja no 3.140, cara. caminho da graça, o amor, o melhor caminho, mas nem todos aí são sobre igreja e caminho. Igreja e caminho é outra coisa. Mas enfim, o que não falta é uma fartura enorme, ridiculamente grande de material para vocês aprenderem o que queiram e se desabestarem, minha gente, se desabestarem. 1.165 igreja Igreja e caminho, para se desabestarem de vez. Em nome de Jesus, é o que eu desejo de coração. No Vem VTV, tá escrito assim, que é um canal cristão não religioso. Como algo cristão pode ser não religioso? Porque o cristianismo é religioso, mas a fé cristã não. O cristianismo foi criado pelo imperador Constantino, que fez um grande sincretismo. Pegou as crenças romanas de Mitra, pegou as crenças egípcias presentes, pegou o panteão greco-romano, puxou todo para dentro dessa única fé que havia em Roma, que estava capilarizada por todo o império, um império que estava morrendo, e ele disse, numa grande sacação, esses caras, essa fé de escravos, está capilarizada em todo o império, e é através deles que eu vou poder reunir o império. O golpe dele foi esse, foi aí que ele cooptou o que durante 4 séculos foi sincero, puro, e não construiu um único templo, que era a fé dos discípulos. Ele pegou esses caras que eram perseguidos, espoliados, maltratados, os cooptou com benesses. Daqui para frente não paga mais imposto, quem for cristão não paga mais imposto do império. Ele foi obrigando todo mundo a virar cristão a partir da economia e da política. Inchou a igreja, corrompeu a igreja, fundou o cristianismo. Isso é de um lado. Agora, a fé em Jesus nunca foi uma religião. Jesus não fundou nenhum cristianismo. Jesus não fundou nada chamado evangélico. Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus ensinou caminho. Caminho de consciência para qualquer um viver na rua, na estrada. Você vê onde é que Jesus passou a maior parte do tempo dele? Na praia, cara. Ao ar livre. Ele era um hippie? Ele não era um hippie porque não tinha essa designação. Os hippies quiseram ser como Jesus e não conseguiram.
Ok. Mas Jesus não fazia tudo que os hippies faziam. Não. Jesus pitava um? Se fumava umzinho? Hoje em dia ele fumaria umzinho? Rapaz, olha, não tem nada mais doido do que... Você já fez jejum? Jejum? É. Já. Mas assim, de sair para uma floresta, para um deserto, ficar quieto. Não. Cara, não tem onda mais doida do que um jejum, meu irmão. Sabe? Baseado fica careta, tudo vira bobagem. Na hora que você está ali 3, 4, 5 dias de jejum e a tua cabeça começa a abrir, as nuvens começam a ficar vivas, o vento começa a te ninar, a água tem uma parceria contigo, meu amigo, cannabis virou pitadinha para distrair numa hora dessa, entendeu? Então Jesus era do negócio pesado não mesmo. Não tem ninguém que tenha andado com Deus e que não tenha sido um negócio pesado. Um cara que anda com Deus, que seja do negócio leve, não conheceu Deus. Ok, não era. Porque Deus é loucura pura, meu amigo. Deus é loucura pura. Loucura pura. Porque essa história de racionalizar Deus é uma idiotice na qual eu não caibo. A minha inteligência é grande demais para entrar em racionalismo a respeito de Deus. Deus é absurdo. Ok. Bom, agora muito se fala hoje em movimento gay, não sei... Como você acha que Jesus veria hoje o movimento gay? Do jeito que ele viu nos dias dele. Nos dias dele estava cheio de gay. O que ele fez? Não sei, o que ele Nada. fez? Nada. Estava cheio de puta. O que ele fez? Nada. Estava cheio de canalha, calhorda para todo lado. O que ele fez? Nada. Ele acolheu quem o procurou e não perguntou coisa nenhuma. Não estava na pauta de Jesus e nem está. Essa pauta aí é uma pauta moral, é uma pauta ideológica, é uma pauta da fragilidade da religião que introjeta culpa nas pessoas e exacerba o maior movimento de compulsão psicológica justamente por aquilo que eles proíbem. Você pegue uma estatística e vá ver aonde é proporcionalmente neste país onde existe a maior eclosão de compulsão gay no país. Não é no Corinthians. É no São Paulo. No São Paulo chega perto. São Paulo chega perto. Agora, nada alcança o movimento evangélico. Tem muito viado lá. Claro! É uma viadagem só. É uma viadagem só onde você fica dizendo, cuidado, se virar viado é do diabo. Se tiver um comichão no furingolingo é Satanás. Tudo é diabo. Meu Deus, você cria meninos dizendo cuidado com o diabo. E até o teu sexo natural, a tua heterossexualidade é do diabo. Tudo é do diabo. A homossexualidade, então, é o diabo. Bater uma também. Uma bronha tá danado. Tá danado. É tudo culpa, tudo pecado. Conclusão, uma sociedade que só introjeta pecado vai produzir só tarados. É simples como qualquer análise psicológica te diria. Não tem jeito dos evangélicos melhorarem enquanto eles piorarem o mundo para todos. Não tem jeito. Eles vão ser sempre os piores do mundo que eles pioram para os outros. Ok. Eu quero aproveitar agora as meninas que saem comigo. Eu sou assim porque eu sou crente, tá? Não é culpa minha, por favor. Eu faço o melhor que eu posso. Foi um condicionamento religioso que deixou assim um pouco descontrolado, mas ele está se segurando, né, Danilo? Às vezes me seguro tanto que nem funciona, mas não é culpa minha. Quanto mais ele se segura, pior fica. Exato. Agora, Eu vim aqui para te deixar em paz. Amém. Mas é o seguinte, mas ele tá fazendo jejum, então tá muito louco, porque ele não pega a mulher. Ele está fazendo jejum, né? Ele seguiu o conselho do Macedo, que pediu um jejum aí de 45 dias. Jejum de Globo, você não viu isso, não? Pode até dar sorte para o Brasil. Não vai assistir, pediu para todo mundo não ver a Globo, mas assistir a novela Vitória, da Record. E mais uns filminhos lá sobre Jesus. Vocês vejam como Deus é útil, né? Agora, Deus é utilíssimo. falando em jejum, Dieguinho, vamos tentar um negocinho assim aí? Hã? Quem sabe? Tá bom. Tá bom? Você é evangélico, presbiteriano desde menininho. Isso. Você experimentou sexo antes do casamento? Com 5 anos de idade. Eu tive uma babá do meu irmão que tinha 15 e resolveu me pegar. Não, você tá brincando. Aí me viciou.
Nunca mais parei. Tá falando Até hoje. Você tá falando sério? É. Com 5 anos? 5 anos. Você tinha noção do que você estava fazendo com uma babá? Eu fui tendo. Você sabe que esse Primeiro você é eu um não cara tinha de muita noção. sorte. Primeiro eu só tinha alegrias. Isso é uma coisa gostosinha. Ficava ali, ela via aquela moça grande, eu pequeno, ela foi. Depois de 1 ano eu dizia, tomara que papai e mamãe vão para o cinema de novo. Porque era só quando eles iam ao cinema à noite. Eles iam 3 vezes por semana. Eu ficava torcendo para irem todo dia. E faziam tudo? Você transava na vagina e tudo? Eu não precisava fazer nada. Eu só sentava e ela realizava. Quando acabou com 7 anos, que meu pai descobriu e mandou-a embora, você falou não, eu pai. chorei mais do que a morte de um primogênito. Quantos anos ela tinha? Ela já tinha agora, ela começou com 15, ela tinha 17, eu estava com 7. Mas que puta cara de sorte, velho. Aí, meu amigo, ela plantou um borogodó em mim que não saiu nunca mais. Eu nunca mais consegui olhar para a vida do mesmo modo. As menininhas viraram todas mulheres. Até hoje, às vezes, você fala com todo respeito com a esposa, põe uma roupa de babá. Sabe que eu não fiquei com fetiche? Ah, é? Não. À medida em que os anos foram passando, eu sempre quis pessoas da minha idade. Aliás, até os 24 anos, até os 20 anos, eu só queria pessoas 10 vezes mais velhas do que eu, porque eu me acostumei com a babá, cara. Depois que você se acostuma com uma mulher e você é um menino, fica difícil querer menininha. E depois que você vai ficando homem, sexualmente falando, tanto mais você vai querendo a experiência de mulheres que já rodaram no candelabro. Vividas, tá certo, vividas. O Klein tá com a cara de dúvida, depois eu explico isso que a gente tá conversando, ele não... Depois eu explico pra ele o que é. Você ele é o puta pegador, hein? Do que eles estão falando? Puta pegador. Falou? Eu? Rapaz, é que ele é virgem. Pega ninguém, ele né? é virgem. É virgem. Já foi na minha casa, eu era casado, seu idiota. É, né? Era casado, então... E agora você ainda é? Agora não sou mais. Agora você não está mais virgem? Não, nunca. Desde os 14 anos. Ele é virgem até hoje. São virgindades circunstanciais, né? Você tem o contato da babá para passar pro Klein ainda? Rapaz, eu sei que ela mora em Belo Horizonte. Belo Horizonte, Klein. Sabe qual foi a última vez que eu encontrei com ela? Eu estava dando autógrafo de um livro meu aí por 96, chamado Confissões de um Pastor, lá em Belo Horizonte. E aquela fila enorme. Aí veio uma senhora com 3 meninas mais altas do que ela atrás. Aí ficou em pé, bem na minha frente na mesa, e falou assim: no dia que eu fui embora, você chorou copiosamente. Quem sou eu? Eu olhei para ela e falei: fulana. Claro que eu não ia esquecer jamais, eu chorei copiosamente. Está ela ali. Se ela não dissesse aquilo, eu não ia reconhecê-la nela, né? Eram décadas depois. Mas quando ela disse isso, voltou na hora. Você comeu ela de novo naquele dia? Não fiz isso contra mim. Congregação em desordem, Caio. Congregação em desordem. Ah, é? Ele não foi expulso da congregação, não, né? Ele vazou. Ele vazou. Deixa eu ver, daquelas o pessoal deu aquela suspendida nele. Você já foi expulso da congregação. Você só congrega com quem parece com você. Enfim. O que aconteceu com ele? Vamos lá. Ô, Caio, frequentemente eu frequentei uma congregação da Assembleia de Deus por algum tempo, sabe? Foi pra Assembleia. Assembleia recordista aqui. Foi dar uma bleiada lá. A Assembleia e aquela CCB. CCB é o cão chupando manga. Lá de casa, perto de casa tem uma CCB lá. Né? Na esquina lá de casa. Aí tem a CCB de um lado, tem um botequinho, tipo uma Cracolândia do outro. Assim, eu olho e falo: gente, pra onde eu vou? Qual é a esquina? Estou indeciso. Onde a esquina onde a embriaguez é maior, né? Exatamente. Mas o pessoal no outro dia do boteco, o pessoal tá são, né? Tá são, né? No outro e dia... o pessoal do outro lado da esquina não fica nunca mais. Fica nunca mais, cara. Cerveja não vira xixi. É um porre contínuo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ai. Eu lembro do Papo de Graça. Passo lá. Você lembra do papo? Vai escrever pra lá. Vamos lá. Aí, por algum tempo, eu frequentei uma Assembleia de Deus. No começo era bom, sabe, Caio? No começo era bom.
tudo ia bem, até que... É igual spoiler de filme, né? Sinapse. Tudo ia bom, até que... Né? Tudo ia bem, até que em um determinado momento, tudo mudou. Tudo mudou. Havia uma moça muito bonita que, através do seu olhar para mim, transmitia o desejo de ter algo a mais comigo. Ah, isso muda tudo. Isso é muito bom. Isso muda tudo. Você encontrar com uma moça muito bonita, em cujo olhar havia intenção de que comigo houvesse algo. Ela queria ter Você algo. encontra com ela, seja no átrio do templo, seja no santo lugar ou no santo dos santos, é um problema. Nossa, É um problema para o rapaz. é um problema. Agora, na bleia, né? Porque se fosse qualquer outro lugar ali na esquina, podia ser um livramento, podia ser uma santa visitação, poderia ser até um galardão, poderia ser uma bênção. Mas naquele ambiente ali, mulher bonita é sempre um perigo. E homem interessado nela vira o cão. Então, Caio, me senti bem com a possibilidade de ter uma namorada. Belo Mas dia. olha, o caminho do mel não é fácil. O caminho do mel não é fácil. Meu amigo, Ele tomou uma picada. tem tanta abelha na direção do caminho do mel. Mas a gatinha tava na dele, cara. Tava na dele. Quer dizer, a colmeia queria ser lambida. Queria. Tinha mel sobrando. Tinha mel na chupeta. Tinha mel, ela espetava pingando o mel. Problemas são as abelhas em volta dela. É o que dá mel. É, e dá muita mel, dá. A colmeia. Aí ele tava lá na querendo assembleia, ser de repente ele vê colmeia. aquele mel amarelo lindo olhando pra ele. Olhando pra ele. E aí? Aí me senti bem com a possibilidade de ter uma namorada. Belo dia, aí é que ele perde. Ele perde? Belo dia resolvi falar com o meu pastor. Eu tava gostando de alguém. Aí foi botar spray pra atrair a abelha. Spray pra atrair a abelha. Foi falar com o pastor. Isso. Vem africanas venenosas. Que aí, foi falar com o pastor que estava querendo comer mel. Comer mel. Não, meu pastor filho. com- Não, o pastor se lambuza todo, ele fica com ciúme. Pastor com... Fica com ciúme, porque ele não pode comer o mel. Tá doido pra comer também, não pode. Fica com ciúme de quem pode. Aí começa a perseguir. Você sabe que eu tô te dizendo o que acontece em 70, 80% das vezes, quando o caso é esse? O cara, o pastor, tá com inveja do garoto que pode pegar. E a garota tá dando mole pra ele, ele fica com raiva, fica com inveja. Quando ele é um mau caráter, ele começa a atrapalhar, usar o poder dele para picar, para afastar o cara da colmeinha, do caminho do mel. E aí estraga tudo. Eu conheço gente que não é mau caráter, mas já muitos me confessaram, dizendo, olha, para mim foi um tormento. Porque quando eu vi, eu estava como o quê? Afetuadamente apaixonado por aquela ovelha tão linda. Meu Deus. Do rebanho. Quando eu vi o cara dando em cima e vi que ele tinha potencial para chegar, me deu um treco estranho. Uma vontade de impedir. De tentar impedir. Eu tive que orar muito para me controlar. Eu já ouvi dezenas de vezes. Esse caso aí, esse aí deixou correr. Não, a maioria dos caras que tem um mínimo de bom caráter se seguram. Embora reconheçam que o que rolou foi inveja e ciúme. Agora, quem não tem um caráter minimamente ajustado, adensado pelo temor de Deus e pelo respeito ao próximo, interfere e muitas vezes faz isso do modo mais perverso possível. Qual é a história dele? Então eu me senti bem com a possibilidade de ter uma namorada. Um belo dia resolvi falar com o meu pastor que estava gostando de alguém, mas eu não sabia se era vontade de Deus esse relacionamento. Em nenhum momento eu falei para ele quem era essa pessoa em questão. E o pastor já não tinha visto Você acha os que o pastor olhares, não filmou a vibe? as trocas. Claro. Essa deve ser uma menina que o pastor observa a garota até pelo canto do olho, quando ela tá para lá ou para cá. Enxerga a garota até pelas costas. Ele radiografa ela. É, são aquelas
mulheres que no silêncio da congregação são objeto de todos os olhares. O do pastor também. E aí? Foi então que em outro dia o pastor veio até mim e disse o nome da pessoa em questão. Disse que foi uma revelação? Claro, né, cara? Uma revelação, Ele vai olha, falar Deus que me falou Claro. que a menina é a fulana. É outra coisa, meu amigo, que esses caras não aprendem, me mas falou. só crente completamente insano, otário, idiotado é quem ainda acredita nisso. Que Deus revelou em sonho quem era a menina. Aí ele vai, parece que isso aí dá uma isenção. Foi Deus quem me falou em sonho. Falou nada. Foi o pinto dele que contou para ele no banheiro a história. Vamos ser honestos, não tem nada de Deus aí. É a conversa entre o pinto e o profeta. Isso. Entre a vara e o cajado. Meu Deus do céu. E aí? Entre a vara e o E cajado. o cajado, não teve nada de Que Deus. é redundante, né? Foi uma conversa entre paus, Entre paus. varas e cajados. E aí? Pois então, Caio, o pastor veio até mim e disse o nome da pessoa em questão e que Deus havia revelado que não era da vontade de Deus, pois essa moça em questão havia feito um voto de castidade. Ah, um voto. Então é do tipo assim: se eu não como, ninguém come mais. É. Ah, pastor, não, pastor. Deixa a bichinha decidir a vida dela, rapaz. Os caras ficam se metendo na vida das meninas. A menina é que sabe se fez voto de castidade ou não, ou se fez, se quer quebrar ou não, com quem quer quebrar. Quem quer quebrar? Com quem quer quebrar? É. Isso aí, quando uma mulher faz voto de castidade, ela não tem ímã a ser rompido, ela tem uma cadeia a ser quebrada. É uma cadeia. É uma segurança máxima. É uma cadeia a ser violada. Isso. Mas aí o cara vai contar que ela fez, olha só o safado. Ela fez, mas aí é o seguinte, o pastor disse a ele o seguinte: havia feito um voto de castidade no qual ela só permitiria se fosse realmente da vontade de Deus. Deus. Entendeu? Aí eu saí de lá, para não voltar mais. Mas eu tô muito angustiado com isso, Caio. Com quem? Deu uma palavra. Ô, meu amigo, se achasse que encontrasse uma menina assim, me interessasse assim, número 1, nunca teria falado para ninguém, para pastor nenhum, muito menos, mas você já falou. Agora, você já falou com a menina? Já encontrou com ela? E essa garota existe fora do templo, entendeu? Ela mora fora do templo, ela anda nas ruas fora do templo, ela frequenta faculdade ou escola fora do templo, ela trabalha fora do templo. Por que você não a aborda fora do templo, longe de pastor, longe de todo mundo, e confere, rapaz, vê se vale a pena. Tem umas que valem a pena, a gente levar umas picadas de abelha para comer o mel. Mas tem outras que não valem a pena, que a picada, o desconforto é muito superior ao benefício de se ter acesso a essa colmeia, como nesse caso. É. Então você só vai saber isso com ela. Até agora você conheceu a mulher através do pastor, o que é ridículo. Então por que você não tenta conhecer a menina e checar para ver se vale a pena? Como é que eu posso te aconselhar acerca do que você não sabe, não soube, não viu, nem discerniu? Não vai saber, é um homem e uma mulher, o resto é palhaçada de religião. Você não devia nem incluir na reflexão, não incluam isto em nada. Quando se trata de qualquer coisa assim, concernente à vida de vocês, aprendam isso para sempre. Aí vocês têm que entregar a vida de vocês a um sistema penitenciário para fazer a gestão da liberdade do cara. É como você realmente pedir para carcereiros administrarem a sua vida. É o que essas pessoas fazem quando entregam suas existências a decisões pastorais. E você veio procurar um que não é como os outros, que não quer se meter, quer ajudar vocês a crescerem, a aprenderem, a discernirem
e a virarem gente, virarem adultos, com uma consciência, com autodeterminação, ao invés de viverem teleguiados por pastores, sejam eles quem forem. O Evangelho quer ensinar cada um a pastorear sua própria vida, com boa consciência diante de Deus, caminhando solidamente, compreendendo o caminho. O caminho é o Evangelho, segundo Jesus. É isso que o Evangelho quer produzir em nós. Qualquer outra coisa que não seja isso, já é perversão. Já é corrupção do sentido espiritual de qualquer que seja a viagem que se possa fazer com Deus. Você entendeu, meu filho? Zap. Roda, Judazinho. Manda. Eu tenho uma dúvida que é tipo uma coisa assim, né? Uma coisa bem específica. Quando a gente usa o ensinamento que é para perdoar 70 vezes 7, e quando a gente usa o argumento que é considere como um gentil ou como um publicano. Porque tem muita gente, né, que abusa da nossa bondade, e a nossa bondade não pode se transformar no bondadismo, né? E porque eu não quero assim pensar, poxa, existia uma pessoa que eu deixei para trás. Esse negócio de a gente sempre querer salvar as pessoas, mas existe um certo limite, velho. E infelizmente tem gente que a gente tem que largar de mão mesmo. Mantém a oração, mas não ir lá na casa da pessoa, porque aí a gente vai estar alimentando o mundo errado dela, porque ela sabe eu sou ruim, mas mesmo assim as pessoas boas me perdoam e vêm pra cá, então eu vou continuar assim. E também porque quando a gente vai lá a gente se prejudica, né? Porque houve coisa que não é pra gente ouvir, tipo aquela amizade que poderia ser infinitamente melhor, mas não tem interesse em ser melhor, só tem interesse em pedir coisa emprestado. Eu tô dando exemplo besta assim, entendeu? É ruim conviver com pessoas que não querem uma amizade de verdade, né? Querem uma amizade de aparência. Eu sei que eu praticamente estou me respondendo, mas dentro da minha consciência eu queria eu queria que você me falasse, Caio. Bom dia, Braulio, também. Eu queria que você me falasse, porque tipo assim, exemplo, a gente está lá no grande dia e aí eu vou olhar para a pessoa e eu vou pensar, poxa, será que eu poderia ter feito mais alguma coisa por ela? Olha só, meu filho, as coisas até estão entrando em você, mas ainda estão muito confusas. Porque você disse aí, por exemplo, ir na casa de uma pessoa má, aí e sempre ela vai continuar má porque ela diz as pessoas boas me perdoam. Você está confundindo as coisas. Perdoar, eu tenho que perdoar todo mundo. Sabe, eu sou chamado a perdoar todo mundo. Tem ninguém que eu possa não perdoar. É isso que Jesus está me dizendo. E eu perdoo por causa de mim. Porque se eu não perdoo, eu fico escravo do ódio, da mágoa. Então perdão não é um favor ao outro. Perdão é um favor que eu faço a mim. O outro está perdoado, mas se o outro é uma pessoa indigna de relacionamento, Jesus disse, se você chegar numa casa e não encontrar nenhum filho da paz naquela casa, siga adiante. Agora, todo mundo está perdoado, eu não estou botando ninguém em lugar nenhum, só não é um lugar para eu dormir. Não é um lugar para eu fazer ninho, não é um lugar para eu dizer aqui eu quero ficar. Não, eu escolho companhias da paz para andarem comigo. Todo mundo está perdoado. É o que eu digo todo dia, até para se divorciar, o cara foi traído. Caio, o que eu faço? Fui traído, não quero mais ficar com ela. Eu digo, perdoe-a e deixe-a ir embora. Perdão é condição sine qua non. Quem não perdoa não é perdoado. Você já deve saber disso. Agora, perdão é uma coisa. Amizades, preferências, convivências, escolhas são outra coisa. Amor a gente dá ao inimigo, a todo mundo. Amor ao inimigo é diferente do amor que a gente sente pela mulher da gente, pela filha da gente, por um amigo da gente.
Mas é amor, porque amor não é uma emoção, é uma decisão e é um modo de tratar as coisas, de ver e de agir na direção do que é bom, justo e verdadeiro em relação ao próximo. Amor é fazer a ele que está numa situação difícil, se estiver, em qualquer que seja a situação, o mesmo que eu, naquela situação, gostaria que fizessem por mim. Se eu estivesse naquele estado. Então é assim que o amor trata o outro, o próximo, como a si mesmo. É até aí que a gente vai. O que passar disso começa a virar doença, bondadismo, messianismo redentor. Todas essas coisas que eu denuncio todo dia aqui. Se você assiste mesmo o Papo de Graça, você vai ver que nessas conversas aqui são milhões de horas onde eu digo a mesma coisa, denuncio essas dependências, esses amores messiânicos, mulheres que só namoram com homens carentes, que precisam ser resgatados, salvos, homens que sofrem disso menos do que mulheres, mulheres é que tem mais sofrimento de redenção do companheiro do que o oposto, vão atrasando a vida, vão sempre apanhando e tentando redimir um outro, apanhando e tentando redimir um outro. São coisas que eu falo todo dia, lá no meu site. Se você for lá, filho, isso tudo vai ficar claro. Porque eu vi quando você mencionou a palavra bondadismo, que você está até captando, mas está um pouco confuso. Um texto que você precisa ler, que foi republicado esses dias no meu Face, mas ele é do caiofabio.net. Vá lá e escreva a palavra gostar, a diferença entre gostar e amar. Você está todo embolado em relação a isso. E é um texto simples para você entender com facilidade. Gostar é aquilo que acontece porque acontece. Porque a gente se vinculou espontaneamente. É aquela coisa que acontece no mundo inteiro. Jesus disse até os gentios são assim. Agora, amar frequentemente o inimigo são decisões que a gente toma e que nem todo mundo entende, mas não tem nada a ver nem com romance, está aí o texto, e nem com sentimentos encantados pelo indivíduo. São decisões de fazer o bem. Leia aí, o site está entupido. Se lê o Novo Testamento de carreirinha, não consegue passar nem do Evangelho de Mateus sem entender isso claramente. Agora, a última pergunta que você fez foi sobre considere o publicano ou o pecador, não é? Se tem esse lugar. Ora, quem ensinou isso? Faz a primeira essa pergunta, quem ensinou isso? Foi um fariseu que fez essa declaração? Não, essa declaração está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, ela foi feita por quem? Me responda essa pergunta. Por Jesus, não é? Como é que o Evangelho de Mateus diz que Jesus tratava os publicanos e os pecadores? Então, considerar publicano e pecador não é o que os fariseus faziam, considerando alguém publicano e pecador. Aí joga pedra na geni, aí marginaliza, aí fica pecador fóbico, publicano fóbico, fica com ódio do outro. Isso é um fariseu. Isso é interpretação de fariseu. Agora, quem me ensinou isso foi o mesmo que comia e bebia com pecadores. É o mesmo em quem, por exemplo, em Mateus 11 e 12, ele é acusado de ser amigo de pecadores, de publicanos, de pecadores, de meretrizes. É o mesmo que no Evangelho de Mateus diz aos publicanos, diz aos fariseus e aos escribas: em verdade eu vos digo que muitos publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Então como é que eu tenho que tratar um publicano e pecador? Eu tenho que tratar um publicano e pecador como Jesus tratou. Significa dizer que depois que eu tento ganhar o meu irmão que não quis se reconciliar comigo, eu perdoo o meu irmão. Ele não quis essa fraternidade de volta comigo, mas perdoado ele está. Eu vou em paz. Ele vai viver com o que ele quiser viver. E eu vou tratá-lo daqui para frente com a generosidade
com a qual Jesus tratou publicanos e pecadores. Ou seja, ele é um indivíduo que na minha vida, sempre que me procurar, terá de mim carinho, boa nova, acolhimento, graça, porque foi assim que Jesus tratou publicanos e pecadores. Eu nunca vi Jesus tratar publicano e pecador de um outro modo. Por que eu vou inventar um modo para Jesus tratar os publicanos e pecadores depois que o cara entrando na igreja, fazendo uma besteira, então a gente tem que tratá-lo como um ente desprezível, como um fariseu trata a publicanos e pecadores? Essa é a interpretação de vocês? Deus me livre, é o que dá. Interpretar a Bíblia sem ter Jesus como chave hermenêutica. Acaba assim. Ele está querendo estabelecer um limite para o perdão dos 70 vezes Para 7. perdão não tem limite. Pois é. Tem para relação. Aí ele, quer dizer, ele está querendo estabelecer o limite para depois desse limite considerar publicano e pecador. Aí eu considero isso? Não, pois é, foi o que eu respondi aqui. Claro que não, né? Tem que ser como Jesus, all the way down. O tempo todo. Não tem variação.